Seja muito bem-vindo, bem-vinda. Este é o canal Lightworkers, Trabalhadores da Luz. Nossa missão aqui é ajudar a humanidade, a quem desejar despertar e expandir sua consciência para entender o sistema no qual estamos e o evento que vai acontecer chamado Ascensão. Convidamos então você a percorrer o nosso conteúdo, que aborda vários assuntos, e se desejar, inscreva-se, continue conosco. Olá, boa noite a todos, boa noite família. Hoje vamos falar sobre um assunto muito interessante. Temos falado muito sobre os regressivos, mas há um tipo de espécie que precisamos conhecer e saber como agem para seguirmos em nossos processos com discernimento. O termo arqué vem do termo usado por filósofos que procuravam a substância do início de tudo. Estaria ligado à origem de todo o universo. Cada filósofo antigo tinha a sua opinião. Voltando à espécie sobre a qual vamos falar, não possuem corpos, não habitam corpos, mas são chamados de governadores, potestades, etc. Como é o perfil desses seres que influenciam no hoje o nosso mundo? Eles estão em todos os sistemas solares, viajam entre planetas e se estão ligados ao início de tudo, podemos supor que se formaram no Big Bang e são a anomalia primária. Eles invadem as consciências como parasitas, são os verdadeiros mestres da ilusão e manipulam nossa imaginação. É o tal faz de conta. Se eles agem aqui na nossa galáxia, podem estar agindo em diversas outras. Eles amam enganar, confundir, mas por quê? Não tem porquê. Não há um propósito, eles vivem para isso. Por isso, podem parasitar toda uma galáxia, não só uma, mas bilhões delas. Nosso planeta não é o único que está passando por essas dificuldades. Eles não podem acessar o nosso DNA, mas podem fingir que fazem. Lembram do vídeo onde falamos sobre o nosso DNA e como é forte a inserção do pensamento à pergunta: alguém da sua família tem isso? Isso aconteceu hoje comigo. Eu fui ao médico levar exames que fiz depois de tudo que tive, nada anormal, tudo ok, mas havia uma pequena alteração na glicose. Mas eu também não fiz jejum, não foi me pedido que fizesse jejum, não era um exame para verificar se eu tinha condições de desenvolver diabetes ou não. Mas veio a pergunta: você é diabética? Eu disse não. Alguém na sua família é diabético? Eu disse sim, minha avó, minha tia, minha mãe. Mas eu já me cuido sobre isso. E ele não disse mais nada. É claro que não devemos nos encher de açúcar nos sucos, na verdade, devemos evitar o açúcar branco. Eu tomo chá sem açúcar, prefiro mais água do que refrigerante, que raramente tomo. Enfim, aquilo que foi dito no roteiro aconteceu comigo essa semana. Essa ameaça arcônica infecta a mente, criam sofismas. E o que são sofismas? São mentiras que parecem tão verdadeiras que não parecem ser mentiras. São intrusos e cosmicamente parasitam muitos e muitos seres que se desconectaram da fonte, os que conhecemos e os que não conhecemos. Jamais se libertarão porque desconhecem a liberdade, talvez por isso tenham se desconectado, porque foram infectados. O conteúdo de hoje não é muito informar, é mais para que possamos refletir juntos.
Esses seres testam os humanos para ver até onde chegamos. Muitas vezes, as pessoas pensam que estão sofrendo por causa de karmas que precisam pagar e se conformam com isso. É tão irreal que quando falamos que não é real, a pessoa até se aborrece e diz: é real sim, existe karma e sofrimento. É por isso que aquela pessoa está vivendo aquilo. Temos que passar por isso para não deixar pendências. É uma velha crença, é o que parece, mas não é. Consegue entender? E não precisa ter esse medo de falar no assunto nem no nome, porque é negativo. Quanta gente aqui parece que só se comunica com palavrão? Cada um responda para si mesmo. É um padrão de linguagem que, convenhamos, dentro do processo de despertar precisa ser observado. Algumas pessoas não falam, mas pensam. Não há nenhuma razão cabível para encher uma conversa de palavrões. Nós podemos ter uma conversa civilizada com outras pessoas sem uso de palavras de baixo calão. Em relação aos Anuna, podemos pensar que tais seres parasitaram a mente deles também, porque muitas outras espécies tentaram manipular e unir o seu DNA ao nosso e não conseguiram, falharam. Por que nos chegou a informação de que os Anuna conseguiram? Seria um teste para ver como a humanidade se sairia, sendo hibridizada sem se lembrar de onde veio? Mas no livro apócrifo de João, que aliás, vamos fazer uma ressalva aqui, paramos de narrar os apócrifos porque muitos disseram que era interessante, a narração seria legal, mas quando começamos a narração vimos que não foi bem assim, o acompanhamento foi mínimo, o nosso esforço foi muito grande, mas da nossa parte cumprimos o que prometemos. Há a sugestão de que eles desviam e enganam a humanidade com sabedoria. Vejamos, inteligência e sabedoria podem ser iguais ou são similares? Porque o que é similar é parecido, não é igual. Quando lemos lá, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. O que é semelhante é parecido, não é igual. Muitos que possuem um QI muito elevado praticam atos hediondos. Ser sábio é uma coisa, ser inteligente é outra, totalmente diferente. Alguém pode até não saber escrever e ser muito, muito sábio. Outros podem ter uma inteligência muito grande, mas o caráter mostra que a sabedoria falta, e muita. Então seriam eles os tais erros cósmicos que, uma vez sendo dada a permissão, tornam-se um com seus hospedeiros? Antes de tudo, mas após o início, a onda de energia que invadiu o centro galáctico provocou um tsunami de seres arqui-anômalos. Os cientistas afirmam que o nosso sistema solar é dominado pela química inorgânica, que não suporta vida como aqui, mas continuam procurando. Por quê? Voltemos aos Anuna. A tradução das tabuletas os tornaram mundialmente conhecidos. Nos mostram dois irmãos competindo pela liderança e produzindo uma espécie mais forte para servi-los. Mas quando vieram não queriam só o ouro. Se olharmos para as fêmeas do hominídeo, ficaremos confusos. Os Anuna preferiram ficar aqui do que voltar para casa por causa das belas mulheres filhas dos homens? Essas idades terrestres não casam, quer dizer, tem alguma coisa errada que não está certa. Falta alguma informação? Ou os Anuna se apaixonaram pelas híbridas que nasceram dos homens? Como se daria esse tempo, da hibridização até o nascimento, ao ponto das fêmeas da nossa espécie serem chamadas de belas mulheres? Então vamos separar as inúmeras tentativas de hibridização até a bem-sucedida em muito tempo depois, onde a humanidade tornou-se sapiens,
sábia em conhecimento, e geraram filhos e filhas. Nunca passou pela nossa cabeça que parece que só haviam mulheres na terra? Nenhum homem era ousado e honrado o suficiente para escolher a sua esposa. Daí vieram os nefilins e eles sim foram os grandes e renomados guerreiros na terra? Teriam sido essas mulheres então escolhidas a dedo? Vamos parar com as nossas reflexões para buscar respostas, lembrando que o governo dos Anuna é povo adorando deuses. Até que ponto Sitchin contou o que traduziu? Se os Anuna não tivessem passado por aqui, como seria o agora? Tanto as tábuas como outros textos sagrados falam da intervenção extraterrena, mas fontes abordam a agenda extraterrena de formas diferentes. No passado, a Escola de Mistérios analisou as origens e motivos e, dentro do que analisaram, desconstruíram a narrativa suméria. Portanto, tirando dos Anuna, ou qual seja o nome dessa espécie, essa visão de deidades. No agora, tudo voltou à tona e com mais força. Você notou isso? Será real? Quem escreveu as tábuas sumérias? Todas foram escritas pelo escriba Endubizar, que produziu o livro perdido de Enki. Duvidamos de textos bíblicos porque passaram por censuras. E as tabuletas sumerianas? Na verdade, a Escola de Mistérios expõe a tentativa arcônica de enganar Eva, mas usando de sabedoria, ela criou uma imagem falsa de si, enganando os enganadores, não dando acesso à sua genética. A mulher primordial. Se isso for verdade, no que estamos acreditando? Em sofismas criados para nos manter distraídos como crianças na creche, usando Lego? Isso deve ser considerado ou não? Se houve intervenção genética, houve um efeito. Isso é bem claro. Mas como podemos provar quantas fitas o nosso DNA tinha se não temos amostras da pré-intervenção para comparar com as de hoje? Será que eles não estão tomando lugar de uma espécie que nos hibridizou com a intenção de nos ajudar e que se revelará no seu devido tempo, e que essa intervenção não tenha sido vista por uma confederação como algo ruim? Quando em 1938 Orson Welles narrou pelo rádio a invasão dos marcianos, que era falsa, é claro, a reação do público foi de pânico e caos. Era como se realmente estivesse acontecendo. Ninguém parou para olhar para o céu, para ver o que estava acontecendo ao seu redor. O poder da simulação é arcônico. É o que fazem quando soltam falsas informações na rede e as pessoas acreditam sem pesquisar. Não faltam evidências do que isso já causou em nossa história e em nossas histórias recentes. A psicologia sabe que há um ponto onde o subconsciente não consegue separar o real da ficção. Que estejamos conscientes dentro da tridimensionalidade para continuar em nossos processos a despeito de. Alguns não possuem poder nenhum, mas fazem a humanidade pensar que tem. Não podem confirmar uma intervenção genética feita há bilhões de anos, mas podem confirmar o que quiserem de bilhões de anos em semanas. Pontos fracos de Sitchin. Nunca afirmou a data certa do retorno de naves menores que saíram da nave planeta. Nunca disse o nome real da espécie. Não estava nas milhares de tabuletas? Nunca descreveu a aparência real deles. Vimos muito da aparência deles através de estátuas feitas pelos sumérios, e eles não pareciam humanoides. Seriam mais reps, por isso estariam mais para o lado dos reps,
Por isso ele se recusou a falar, porque sabia que não teria aceitação? Uma serpente é um réptil, mas nem todo réptil é uma serpente. Uma iguana não é uma cobra. Um lagarto também não, mas são répteis. Onde? Em qual ponto da história narrada sobre os Anuna, tendo em vista as estátuas que vimos das suas formas reais em museus, há esta distinção? Em lugar algum. Dar excesso de poder a quem não tem e pode ser expulso e banido por nossa livre e espontânea vontade é uma atitude perigosa. Estamos vendo dois extremos. David Icke iniciou a história dos raps, Sitchin a dos Anuna. O Dr. Greer, a que todos são bons. Afinal, estamos debaixo de qual influência? A dos arcontes? A holográfica? Qual sumo sacerdote no passado diria a um faraó ou a um imperador que ele não tinha descendência de um deus? Como não podemos provar o que é ou não literal, continuamos em frente rasgando os véus, buscando a verdade, custe o que custar. A conexão com o nosso eu superior e a fonte são suficientes para dissolver todo engano e todo sofisma. É tempo de dissolver as ilusões, mas sem baixar a guarda. O primeiro passo para colocar fim a uma ilusão é identificar a desinformação. Se desejar, continue conosco. Gratidão por acompanhar e apoiar o canal. Gratidão àqueles que estão apoiando o canal de outras formas. Muita paz, muito amor, muita sabedoria e discernimento em tudo o que você fizer e principalmente muita da verdadeira luz.